entrevistado de hoje será o Leonei Rocha, da base de Jocum do Amapá. Ele vai bater um papo com a gente, você vai descobrir como você pode ir para o Amapá e trabalhar em evangelismo, por exemplo, de ribeirinhos. Outros detalhes daqui a pouquinho, depois do comercial. Amontoados em contêineres como este estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. São punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando e lendo suas Bíblias. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado para que cristãos possam ler esse livro. Lembrar-me disso muda tudo. Milhares de pessoas foram mortas por ela. Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Nunca mais verei este livro da mesma maneira. O Leonei é diretor da base da Jocum do Amapá, não é, Leonei? Vamos bater um papo com o Leonei e saber como é que funciona essa questão da base, quais os cursos que tem lá. Leonei, mas antes de você falar dos cursos, é uma coisa que eu queria saber de você, que é diretor, que tem uma experiência com missionários que vão para a base. Como identificar, Leonei, um chamado missionário? Porque a pessoa fala assim, tá, eu tenho vontade, mas quando ele sabe que realmente ele tem um chamado para ele ir para a base de Jocum ou para uma outra missão para fazer um curso? Bom, antes de mais nada, né, eu queria dizer que é muito complexo, né? Essa pergunta é uma pergunta realmente muito complexa. Existem vários tipos de resposta para essa pergunta, mas basicamente, nós temos um princípio básico da própria missão, é um dos valores fundamentais de Jocum, que é o ouvir a voz de Deus. Então, todos nós, apesar de termos várias possibilidades e várias oportunidades de envolver-nos em missões, nós precisamos abrir os nossos corações para ouvir realmente o que Deus tem para dizer, né? Afinal de contas, nós não estamos no reino de Deus aleatoriamente, fazendo assim, tipo, o que der na telha, né? Nós temos alguém que nos orienta. A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Agora, lógico, nós como Jocum, nós como missão, nós sabemos que o chamado já foi dado. Na verdade, Jesus já falou há praticamente 2000 anos atrás que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Uma coisa que eu queria trazer à tona é que, se você for olhar nas estatísticas, por exemplo, hoje o mundo é dividido mais ou menos em 3 mundos: o mundo A, mundo B e mundo C. O mundo A é aqueles países não alcançados e não enganjados, países que não têm acesso ao Evangelho, que, mundialmente falando, são mais ou menos 2,3 bilhões de pessoas, certo? Nós temos o mundo B, que é o mundo já dos acessíveis ao Evangelho. São lugares que, apesar de difíceis, já tem alguém testemunhando, já tem alguma igreja trabalhando. E nós temos o mundo C, que é o mundo dos alcançados, que são os cristãos, são 2,2 bilhões de pessoas. Aí é que está o grande detalhe. O efetivo de missionários nos que já são alcançados é de 7 milhões. Existem 7 milhões de obreiros trabalhando onde já existe uma igreja forte atuando. Enquanto que entre os não alcançados existem apenas 15 mil missionários. Que discrepância louca! Então, aí é que entra o grande detalhe. Se o propósito é esperar um chamado, então alguma coisa está errada. Ou Deus não está chamando,
para os lugares que realmente necessita dele, ou nós não temos ouvido o chamado. Então eu prefiro acreditar que o problema não está em Deus, é lógico, e nem tanto na palavra, porque a palavra já nos deu essa direção. Eu acho que falta nós realmente atentarmos para o que hoje é prioridade, que é fazer Jesus conhecido a todos os povos, principalmente os não alcançados. Então, eu entendo o que você diz, eu vou resumir, me corrija se eu estiver errado. Falta apenas obedecer. Absolutamente, entendeu? Até porque missões não está nas obras da carne, né? Alguém uma vez disse assim, porque eu tenho medo de fazer missões na carne. Eu acho que não, é impossível alguém fazer missões... Pode até começar, mas não vai à frente. Não vai à frente, entendeu? Então, eu prefiro que alguém vá, se decepcione e volte do que nunca ir. Porque até mesmo aquele que vá e se decepciona, ele nunca mais volta ao mesmo de lá. Ou ele vai orar mais por missões, ou ele vai contribuir com missões, ou ele vai pelo menos, como diz, né, Oswald Smith, missões se faz assim, ou você vai ou você manda alguém no seu lugar. Legal. Agora me diz uma coisa, como é que você é natural de onde? Do Amapá? Eu sou natural do Pará, das ilhas do Pará, né? Ali eu sou um Marajoara praticamente. Agora, como é que foi você? Como é que foi o seu chamado? Como é que você se entrou nessa de missões, entrou nessa de Jocum, virou um jocumeiro e agora é o diretor da base? Então, eu nasci ribeirinho, cresci até os 7 anos na beira do rio, caçando, pescando junto com meu pai. Fomos para a capital, Macapá, morar, buscar um novo estilo de vida, enfim. Tive um encontro com Cristo nesse período da adolescência, era rebelde, me envolvido com gangues e tudo mais, então eu tive um encontro com Cristo e desde o início da minha conversão, eu sempre queimava no meu coração o desejo, eu via aquelas pessoas ali, eu ouvia os testemunhos das pessoas que trabalhavam com missões e eu sentia no meu coração assim um impulso, né, para esse tipo de trabalho, eu queria estar envolvido com isso, só que eu não sabia como, não surgiam oportunidades para mim, até que quando eu tinha mais ou menos 18 anos, 19 anos, eu comecei a ouvir falar das possibilidades de ir para o campo e foi quando eu fui tendo os primeiros contatos com a Jocum. Então eu vi que em Jocum, o jovem, principalmente, essa é a característica forte da Jocum, tem oportunidade de se envolver com missões de forma integral. Enquanto que, não querendo criticar, mas de alguma maneira já criticando, a igreja ela veta muito a participação do jovem em missões. Na igreja, missionário é aquele cara com muita experiência, treinado em seminário teológico. Então, às vezes, no meio desse desgaste, a pessoa perde aquela chama. Então, a Jocum pega esse jovem com essa chama no coração. Pilhado, o cara tá pilhado. Exatamente, e dá a ele N oportunidades de se envolver em missões. Quer dizer, antes eu pensava que missões era Bíblia, pregação, evangelismo. E hoje eu vejo que missões é um mundo de coisas que a gente pode fazer com os dons e talentos que Deus nos dá. Intervalo comercial, depois nós vamos falar com ele sobre quais os cursos que tem na base e como você pode fazer para participar. Esta aldeia foi cruelmente atacada. Um garoto, vítima da intolerância. Afastado de seu povo. E obrigado a professar uma fé que não era a sua. We have the holy truth in the sacred Quran. Islam reigns supreme. Mas mesmo diante de um estado opressor, ele decidiu seguir o clamor de seu coração. Just as a zebra cannot get rid of its tracks, Moses could not forget where he belonged. As Listras da Zebra. Uma produção da missão Portas Abertas, que você não pode deixar de ver. Bom, nós estamos com o diretor da base de Jocum lá do Amapá. Nós estamos conversando, ele falando do seu chamado, falou como você pode, no primeiro bloco, detectar o chamado, que já existe há 2000 anos, Jesus mandou, né, ir por todo mundo. Mas eu quero saber de você, como é que é a base lá, onde fica a base, é próximo à cidade, é assim como essa aqui, no meio da floresta? Então, cada local
onde a Jocum trabalha tem uma visão específica para o local onde ela está inserida. Então, no nosso caso lá, nós trabalhamos muito com treinamento, né, com a capacitação de cristãos para o reino de Deus. Então, por causa disso, as nossas bases elas são centralizadas. Nós temos lá no Amapá, basicamente, 4 locais de operação e 3 deles são dentro da própria capital, né? Por causa desse acesso às igrejas. A gente trabalha muito em parceria com as igrejas, treinando jovens. Nós chegamos a treinar ali uma média de 500 a 800 jovens por ano. Glória a Deus. Entre os cursos internos... É isso aí que eu queria falar. Quais são os cursos que a pessoa faz lá na base? Então, na base, os cursos de internato que nós temos atualmente é a ETED, que é a escola de todas as bases de Jocum. A escola de treinamento discipular. Agora me diz uma coisa. De repente, cada base é focada para um tipo de trabalho? Por exemplo, quem curte comunicação, quem curte enfermagem, quem curte escada, é linkada para isso? Isso. Cada base ela vai ter sempre um trabalho que é mais forte. Apesar dela ter abertura para todos, para qualquer tipo de trabalho, a pessoa chega com o seu projeto ali, ela tem a oportunidade de se envolver com aquela área tranquilamente, mas sempre tem uma área que é mais, né, evidente. No nosso caso lá, a nossa equipe trabalha muito com treinamento. Então nós temos dentro da base as escolas e principalmente os seminários com as igrejas. Então a escola de internato é a ETED, mas nós temos o Ministério Paixão pelas Almas, que trabalha treinando evangelistas na igreja, dentro das várias dimensões de evangelismo. Nós temos os projetos de misericórdia, que trabalham com adolescentes em risco, com crianças em risco. Temos escolinha de futebol, que inclusive é uma parceria com a Polícia Militar, no 2º Batalhão da Polícia Militar, lá do estado do Amapá, onde funciona dentro do batalhão da Polícia Militar a escolinha de futebol. Já vai uma dica, porque outros podem fazer isso em outros estados do Brasil, não pode? Com certeza. E a Polícia Militar para lá pegar know-how. Pode pegar bastante experiência ali. Até porque a Polícia Militar hoje ela está muito comunitária, né? Então nós temos bastante trabalhos nesse sentido, em concordância com outras missões. Ali o Amapá, para quem conhece o Amapá, ele é uma ilha, né? Então ele é cercado de água. O único acesso para lá é barco e aéreo, entendeu? Não tem estradas. Então, meu irmão, você vai e não tem como sair de lá. Só se ele deixar. Tem para onde correr. Então, assim, as oportunidades que nós temos é dentro do próprio estado, né? De Oiapoque, que é o extremo norte, né, do país, que é ali já divisa com a Guiana Francesa, e o extremo sul, que é Laranjal do Jari, que já é fronteira com o Pará, e de norte a sul do estado existem tribos indígenas, existem povos ribeirinhos, tem mais de 200 vilas ribeirinhas ainda não alcançadas, ilhas, né? Ilhas ainda não alcançadas, onde não tem igreja, onde não tem testemunho. Existem assentamentos de agricultores que não têm acesso nenhum fácil ao evangelho. Então, campo é o que não falta. Campo de trabalho não falta. Quem quer ter uma experiência, né, com uma área onde principalmente os povos ribeirinhos e indígenas estão carentes de ouvir realmente o evangelho de todas as formas que eles puderem, é ali na região do Amapá. Querido, eu quero te agradecer muito, muito, muito. E eu quero dizer para você o seguinte: passe aí o seu e-mail, porque vocês estão com o site ainda está sendo feito. Mas passe aí o seu e-mail para que as pessoas que de repente querem ter uma experiência, porque quando fala assim também Jocum, missões, pensa também só em fora do Brasil. Você está acabando de falar, tem um monte de povos ribeirinhos que não têm acesso a assentamentos, que a pessoa pode ir para lá e trabalhar dentro do nosso país falando a nossa própria língua, né? Passe o seu e-mail, pode fazer um convite para a galera. Agora, lembrando vocês, o Amapá é uma ilha, só sai de lá de barco ou de avião. E esse homem, não é que o Amapá é uma ilha, e lá só sai de barco ou de avião, e tem que ter o carimbo dele. Então, se você for fazer treinamento no Amapá, só tem passagem de ida e só sai de lá com a autorização dele. Brincadeira, mas passa o e-mail. Bom, então, o nosso e-mail é o leoneisiriaco@hotmail.com. Fala devagar, cara. leoneisiriaco@hotmail.com. E também o Ministério Fogo Gera Fogo @hotmail.com são os nossos telefones. O telefone 3222-0211, lá a área, o código de área é o 96 do Amapá, e o 3222 0211 é o nosso escritório central. Você entra em contato com a gente aí um leque de oportunidades para estar envolvido com o reino de Deus, tanto no Amapá
como nas nações, porque o nosso lema é do meio do mundo para as nações. Até porque lá passa a linha do Equador, bem em cima do Amapá, é exatamente o meio do mundo mesmo. Lá não é o fim do mundo não, é o meio. Ok, gente, essa com um monte de conversa, nós estamos no refeitório aqui, que nós estamos em plena conferência internacional e pegando as pessoas e trazendo para cá para a gente poder fazer a entrevista com eles. Muito obrigado por essa entrevista, obrigado a vocês que estão assistindo, muito obrigado a você, meu irmão. Um abraço.